Olá, então hoje eu estou aqui para fazer uma resenha, apresentar para vocês um deck. Eu estava querendo vir já há bastante tempo apresentar esse deck aqui. É um dos decks mais bonitos que eu tenho. É um dos decks mais bonitos. Quisera eu que as cartas fossem desse tamanho, do tamanho que é o livro, porque olha só, são aquarelas, é um trabalho dessas dessa artista, né, dessa autora, um trabalho com aquarelas, feito se inspirando no reino das fadas, no mundo do reino dos elementais. A simbologia é riquíssima, riquíssima, riquíssima. Um tratamento detalhado, aquela arte que a gente vê os detalhes, gente, a minúcia. Olha, eu sou artista plástica, né? Já tem tempo, não. Minha profissão principal não é artista plástica, não vivo de arte, mas assim, trabalhei com aquarela um tempo, vivo de terapia, né? De formação de terapeutas também, mas a aquarela não é uma arte simples, não é fácil você alcançar esse grau de maestria aqui na aquarela. Quem é das áreas aí das belas artes sabe disso. Mesmo se você vai fazer um trabalho mais gráfico em cima, como é possível que tenha também, ou não, né? Um trabalho gráfico em cima, acredito que não, um trabalho muito delicado, muito delicado. A única, então, esse é o livrinho, é o livreto, vem um livro em inglês, eu não sei se você encontra em português, né? As figuras internas, essa outra pena desse livro, que ele não é colorido, ele é preto e branco, porque, gente, tem alguns livros que são grandes assim, para mim é suficiente quando eu tenho uma caixinha, uma caixa de, vou mostrar para vocês uma caixa aqui que eu tenho, por exemplo, esse que eu uso muito, Evidente da Luz, uma caixa assim do tamanho do tarô, que deu o livrinho e as cartas. Esse aqui é a melhor, para mim, esse tipo de caixa é o melhor formato, porque a gente guarda o tarô, precisa do tarô e tá ali o livretinho e tá ali junto guardar as cartas na caixa pequena, portátil, fácil de manusear, de carregar com você. Essa daqui, o livro, ele é em inglês, não encontrei, talvez já até tenha, né, em português, mas eu tenho o original em inglês aqui. Então, é em preto e branco. Por que eu falo que é uma pena que seja em preto e branco? Porque é muito lindo o tarô, é muito lindo. E como ele tem bordas, as cartas têm bordas, então acaba que a imagem fica menor ainda. Então, para fazer leituras online, olha só, fica difícil a pessoa ver os detalhes, ver as imagens e tal, numa leitura diferente de uma leitura presencial, onde ela está ali na mesa com você, né? Sentada do outro lado da mesa, vendo cada carta. Então, assim, é o único detalhe que eu diria, assim, um dos únicos. Eu vou falar primeiro vou falando dos prós e dos contras. Então, assim, o livro, isso não é colorido, mas tá bem, né? O livro, ok. Mas, assim, é isso, é a questão da caixa. Eu prefiro, embora a caixa seja dura, né? Feche fácil, dá pra guardar, fica bem contido o livro, só que a gente não carrega o livro quando você vai usar um tarô. A gente usa mais o tarô, o deck, e o livro você consulta, fica ali na estante junto com os outros livros. Então, cada vez que eu vou pegar o tarô, aí observe só o trabalho. Eu tenho que tirar o livro da caixa, tirar o tarô e depois... Mas é bem feita a caixa, gente, ó. Não é aquela caixa molinha que isso aqui desmonta, não. Ela tá bem feitinha. Então, isso dá trabalho e que acaba que a gente não usa tanto o tarô, acaba evitando, né? Então, esse é um dos aspectos que eu considero assim, ó, é com imã, o fechamento da caixa, embora tenha boa qualidade, dificulta um pouquinho. E as cartas, né? As cartas são feitas de um material muito sutil, mas eu uso pouco esse tarô. Uso pouco. E também tem um certo verniz, assim. Então, olha, dá um reflexo, tá vendo? Numa leitura online, esse reflexo, ele é mais complicado. Mas numa leitura presencial, se você tem uma pessoa, vai trabalhar com pessoas mais sensíveis, mais delicadas, né? Para poder absorver essas imagens desse grau de sutileza, de delicadeza, precisa saber, né? A gente precisa ter alguns decks, eu acho. Ou um só, o clássico, mas eu tenho alguns que eu
adapto ao meu cliente. Falar, esse cliente eu vou escolher esse outro eu escolho esse. Então as cartas, elas têm esse verniz que dificulta um pouquinho essa questão do reflexo, mas não tira a beleza das cartas, são lindíssimas. Ele fez um tratamento de moldura. Os arcanos maiores, todos têm uma única coloração de moldura meio prateada. Depois, cada naipe, ele vai trabalhar assim, todo de uma cor só, tá vendo? Prateada. Mas ele vai trabalhar um fundo de uma tonalidade, exemplo. Eu vou passar os arcanos maiores e pegar aqui os arcanos menores. As cartas de fogo, que tem essa energia de paus, que tem energia do fogo, ele vai trabalhar um tom avermelhado, amarelado, alaranjado. As cartas de espada, de água, ele vai trabalhar assim, a coisa mais sutil, mais azulzinha e tal. As cartas de espadas, ele vai usar um tom cinza e roxo. As cartas de pentáculos, ele vai usar um fundo mais verde e dourado. Então, por que isso é bom? Porque a temperatura de uma leitura é importante a gente perceber quando a gente está lendo o tarô, né? Qual a temperatura, as cartas que estão, se é uma leitura quente, se é uma leitura que está muita carta de espadas, assim, a atmosfera é mais sombria, ou mais alegre, ou mais divertida. Então, isso dá o tom para a gente direcionar a leitura para o contexto que o cliente está nos perguntando. Então, eu acho isso bacana, né? Esse tom, esses tons, esse colorido, né? As imagens, a simbologia, gente, é de uma riqueza. Falei, é um tarô para iniciantes? Gente, eu acho que nenhum tarô para iniciantes. Ou seja, esse, eu acho que pode ser. Pode ser. Não é um tarô para quem não conhece nada de tarô. Mas todo tarô precisa um estudo. Precisa um estudo, eu vejo um estudo através de livros, um estudo através da prática e um estudo através da tradição oral. Ou seja, com alguém que já tem experiência dentro de uma abordagem que você se identifique e buscar e ter esse conhecimento dessa pessoa, que são as tiragens, são as conversas entre as cartas, né? São muitos conhecimentos, muitas informações que você não vai obter nos livros de um tarô. Então, dá para fazer um caminho de tarô sozinho? Dá. Mas você vai levar muito tempo, gente. Muitos e muitos e muitos anos. Não é assim um caminho... Mas você tem tanta gente, né? Que conhece, por que fazer esse caminho de tantos anos sozinho, né? Já acompanhado, já leva muitos anos. A gente lendo, estudando e fazendo curso já são muitos anos para realmente... E é um conhecimento inesgotável, né? Então, essa simbologia, assim, dessa pintura tão delicada, tão sensível... é fantástica, fantástica. Cada detalhe que ele coloca, a sua imaginação voa. E, de fato, esse deck é um deck para fazer a imaginação voar. Voar. Então, as cartas são bem fininhas, o verso delas é totalmente reversível. Para quem gosta de trabalhar com cartas invertidas e na posição direita, então dá perfeito para fazer isso. Deixa eu ver. O tamanho é um tamanho padrão, dá para você, para embaralhar, conter bem nas mãos, elas deslizam um pouco, são fininhas, então esse verniz às vezes arranha muito as cartas, né? Mas esse aqui não se estragou não, eu tenho o maior cuidado com esse tarô, porque ele é muito delicado. Então vamos lá, vou começar a apresentação para vocês, aproximar bem aqui a câmera para vocês conseguirem visualizar carta por carta. Eu vou tentar não ficar comentando muito para não me estender. Só quero perceber se está chegando para não pegar um reflexo aqui. Não quero pegar o reflexo da luz. Ao mesmo tempo, se eu tiro a luz, não dá para a gente perceber os detalhes. Mas eu acho que vai dar certo. Louco. Olha, um mago. Você coloque o zoom aí na sua tela. Coloque em tela cheia, porque dá para você ver totalmente o detalhe. Se você não curtiu, já dê sua curtida antes de ver o vídeo todo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí também, gente, para ajudar o canal a crescer e chegar esse material a muito mais gente, né? Tão gostoso a gente produzir esse material, mas ver que tem uma comunidade que se interessa, envolvida, e a gente coloca para compartilhar. Então, se não tem que ter o feedback do lado de lá. Como é que tá chegando, né? Nesse movimento aí da troca. Olha só que maravilha. Olha os detalhes, gente. Olha que detalhe. Olha aqui. Como ela trabalha os elementos
na asa dele, né? São todos elfos, são gnomos. Você vai ver os seres da natureza, os elementais. Olha os detalhes dos elementais. A magia aqui, né? O mago fazendo acontecer. A pena, todos os detalhes estão respeitados. Ele respeita muito o tarô de Rider-Waite, né? A suma sacerdotisa. Olha a coruja, que maravilha esse detalhe da coruja embaixo. Bem, não vai dar pra gente evitar essa questão do reflexo, ó. Não vai dar. Eu tô tentando fugir dele aqui. A imperatriz, gente, que maravilha! A fertilidade, quase, olha. A criatividade, acho que essa imperatriz, ela ressalta muito a questão não é só da maternidade, mas da prosperidade, da criatividade, da energia da expansão. Essa imperatriz ele vai trazer alguns elementos que vão enriquecer muito a leitura, assim, alguns detalhezinhos que quebram o padrão que a gente tem, o imperador. E enriquece bastante. Tem alguns detalhes que estão às vezes não está nem no tarô de Rider-Waite, mas a artista, ela conseguiu pegar aquela nuance e traduzir na sua arte. Olha o hierofante. O gnomo. Olha aqui, ó. O gnomo, as pernas dele, como se fosse a raiz de uma árvore, ou a carinha dele. Um elemental mesmo. Como um mestre ali, o professor ensinando as salamandras, ensinando os bichinhos todos da floresta, né? Os amantes. Uhum. Olha, gente, esse é o carro. O carro que ele representa, cada arcano maior está representado a um signo astrológico, né? Ou mais de um. E aqui a gente tem o câncer. E olha, interessante, porque o carro, ele deixa a cidade para trás, né? Deixa as suas fronteiras, é o momento de empreender, é o iniciado, a carta 7, o 7 é o iniciado. Então, aqui ele deixa as suas fronteiras e vai empreender a sua jornada pelo mundo, pela vida, superar os seus próprios desafios, fazer a jornada do herói. O 7 é o herói, né? E como ele precisa domar as suas emoções, né? Então, os cavalos aí estão acima do mar revolto e tudo, porque ele precisa desse trabalho de harmonizar os seus instintos e as suas emoções para seguir em frente em direção ao amadurecimento. Olha a força. Que espetáculo de carta. A pira, onde se dá a alquimia, o fogo da transformação. Gente, é espetáculo. Vai ficar um vídeo longo, mas é porque esse aqui merece, viu? O eremita. A roda da fortuna. A justiça. Aqui ele... não, tá certo. Ele botou a 8 como a força e a 11 como a justiça, porque o tarô de Marcelle é invertido, né? É o contrário. A carta 11 é a força e a carta 8 é a justiça. Então esse aqui ele não inverteu não, ele manteve o tarô de Rider-Waite. Olha aqui o mito, a borboleta de um lado, ó, na balança. O dependurado. É o iniciado também, né? Se preparando para a morte. E aí vem a morte, o fênix, representada pela fênix. Olha que espetáculo.
Então, olha, esse tarô, assim, eu passo por cima de todos os detalhes que eu falei, a caixa é assim, assado e tal. Ele é tão lindo, gente, que todos esses detalhes eles passam. A única coisa que eu teria feito é ele maior, porque eu tenho tarôs grandes aí, cartas grandes, esse eu teria feito maior. Teria feito cartonas, cartas grandonas. Olha a temperança, o símbolo aqui, o yin e o yang. Que a gente tá nos arcanos maiores ainda. O diabo. E não são cartas que você vê tudo de cara, olhou assim e acabou, e passa para a próxima. Não são. Depois, se você se interessar e quiser adquirir esse tarô, você vai procurar os links na Amazon. Na Amazon tem tarôs, eu gosto porque dá para pesquisar bastante, às vezes os preços são mais praticáveis, né? Mas aqui no Brasil tem uma loja de tarôs importados, simbólica, onde você vai achar muita coisa também, né? Mercado Livre eu sempre checo se é original, se não é, porque pode acontecer de ser genérico, que vem lá da Shopee ou vem da China. Muitos desses são impressos na China, alguns são impressos na Europa, outros na China e às vezes nos Estados Unidos. Mas, assim, é o tarô original, só o lugar de impressão que eles modificam. Mas, assim, então a Amazon você encontra muitos decks até raros. Essa é a torre. O sol. É a lua. Essa lua, eu tenho aprendido muita coisa com essa carta da lua, com a simbologia expressa aí. Olha, aos pés dela os cogumelos, né? Então a gente já vê a arte também aqui da expansão da consciência, também do mundo, né? Do submundo, as árvores que são pessoas e são árvores, a lua, as máscaras, o teatro de fantoches, né? Então aquilo que parece ser, não é, essa travessia, né? Como se fosse a deusa aí pelo Hades, né? Hécate, a deusa Hécate. Olha aqui, o sol. Não, desculpem. Aqui é a lua. Antes da lua não era a estrela. Desculpem, eu me confundi, foi aqui. Na estrela. Essa é a carta da estrela. Então a lua e aí vem o sol. O sol, que é a representação de Apolo. Olha que poder, que luz nessa carta. E aí vem o julgamento. O anjo do julgamento, chamando, convocando as almas, convocando para a experiência do renascimento. Liberar o passado, né? Transformar, seguir adiante. Olha essa carta do mundo. Que maravilha. E aí a gente passa agora para os arcanos menores. Ás de paus. Assim, cada naipe ele vai representar por um tipo de animal. Então a gente vai ver um pouquinho alguns movimentos, algumas cenas da vida do cotidiano desses animais, né? Então, claro, né? Trazido para um contexto de fadas, de reino de fadas. Então aqui a gente tem a raposa no paus. Em paus. 2 de paus, olha só. Avaliando a possibilidade de seguir em frente, de ir para outros horizontes, mas eu estou ali ainda pensando, aqui no 3 de paus eu avanço. Ai, que maravilha. Olha os meus barquinhos lá embaixo, tá vendo? Eu já botei meus barquinhos no mundo, meus projetos já estão no mundo, e agora é expansão, movimento de expansão. Tem uma profundidade assim na pintura, o 4 de paus, a celebração, parece quase um carrossel. O 5 de paus, cada um está em uma direção diferente, né? A disputa. O 6 de paus, a vitória. Esse 7 de paus também é bem interessante, né? A raposinha aí defendendo. Acho que aqui não sei se é uma raposa ou um gambazinho. São 2 pequenos animais aqui defendendo os seus
filhotes, né? Oito de paus. A mensagem, a comunicação, a mudança, o movimento. E eles colocam muito leão também, né? O leão é uma espécie de um dragão. O 9 de paus, olha olha que interessante, os detalhes da carta. Você tem aqui a carta da defesa, da cautela, da proteção, né? Tem esse em destaque esse guerreiro, que poderia ser um oficial dessa batalha, mas olha aqui no fundo os soldados, né? Em prontidão. Que coisa linda, plano de fundo. Então são detalhes assim que a gente vai olhando nessa carta e vai descobrindo. O 10 de paus, olha gente, que incrível, a sobrecarga. Carregando o mundo, os meus projetos todos nas minhas costas. O pajem de paus, ou a princesa, né? De paus, a artista. O cavaleiro. É o leão e as raposinhas, né? Que ele utiliza. Eu acho que é uma raposinha. A rainha de paus, olha só que linda. E o poder, a força do rei de paus. Ais de copas. Aqui a gente tem esse azulzinho aí do Ais de copas. Aí a gente vai para o mundo das águas, né? Vamos para os elementais que são trabalhados aqui, são as ondinas. No fogo é as salamandras, os elementais. Aqui os elementais são as ondinas. Três de copas. São essas pequenas sereias, as ondinas. O 4 de copas, o tédio, né? A maresia, quase que é aquele momento de introspecção, quase que meio de desânimo, depressão. O 5 de copas, as perdas, arrependimento, luto. O 6 de copas. Eu vou mostrar o detalhe desse 6 de copas, que é a infância, a saudade, a nostalgia. Olha só, parece um conto de fadas mesmo. Ele lembra algumas coisas, olha esse 7 de copas aí. Que maravilha. Os castelos no ar, o plano, o planejamento, o sonho, eu tendo ideias, né? O que eu faço com essas ideias? Tenho 1000 ideias. Parece com o tarô tem 2 tarôs que são assim, meio de aquarela. Um é o de Pauline, tem o outro que eu não me lembro o nome agora, o de Pauline é um que eu tenho desejo, assim, o sonho eu vou ter ainda, porque é lindo, 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 lindo. Trabalha com os contos infantis, todo em aquarela. É outro estilo de aquarela, mas é divino. Aqui é o 8 de copas, que é empreender a sua própria jornada espiritual de busca. O 9 de copas, o prazer. O 10 de copas, a plenitude emocional. Pajem de copas. Cavaleiro de copas, gente, olha que maravilha. Essa rainha de copas é uma das rainhas, se não é a rainha que eu considero, é uma das, mas está entre as minhas preferidas rainhas de copas de todos os tarôs que eu tenho, dos decks que eu conheço. Essa é extraordinária, extraordinária. O rei de copas.
Aí vem agora o arcano de espadas, né? Então a gente vem para... Ele vai trabalhar muito os cisnes, as aves, as borboletas e os cisnes. Então a gente tem os chamados elfos, né? Que são os elementais do ar. Olha o As de espadas, coisa mais linda, Jesus. O 2 de espadas. A dúvida, a indecisão. Me digam, vocês não acham que as cartas podiam ser maiores? Aqui a gente tem 3 de espadas, a dor, né? Decisão difícil. Coração ferido, coração partido, né? O 4 de espadas, o silêncio, a meditação, a imobilização, a convalescência. O 5 de espadas, o conflito. Medo também, né? Ou seja, o 5 de espadas também fala muito disso, né? Do medo, da perda, dos limites, né? Se deparar com as limitações, mais do que limites, né? Então a gente tem o 6 de espadas, a transição, a partida. O 7 de espadas, astúcia, a oportunidade. O 8 de espadas, a opressão, a vítima, as crenças limitantes. O 9 de espadas, as preocupações, a ansiedade, os pensamentos perturbadores. O 10 de espadas, as grandes finalizações. O fim do sofrimento, da tortura. Aqui a gente tem o pajem de espadas. O cavaleiro de espadas. Rainha de espadas. As rainhas são um desbunde, essas rainhas. Olha o rei. Vamos agora para um naipe de ouros. Ele vai trabalhar aqui com os camaleões. E com as sementes, né? Os gnomos, né? E aqui é o elemental da terra. O Ás de ouros. 2 de ouros, equilibrista. Três de ouros, o trabalho, a iniciação. 4 de ouros, a contenção, né? 5 de ouros, a falta. Olha que maravilha, 6 de ouros. Chegando ao final já, 7 de ouros, a espera, a paciência. Olha o 8 de ouros como ele representa a aranha tecendo a sua teia com muito cuidado, e ela repete isso e cura, porque é aqui que está o seu sustento, no tempo que ela se ocupa para construir bem essa teia. O 9, o 9 de pentáculos, de ouros, o desfrute, a colheita. E finalmente o 10 de ouros, o legado, o legado.
Aí vem, que é a figura que ele escolheu para colocar na capa do tarô, o Pajem de Ouros. Cavaleiro de Ouros. Rainha. E finalmente o Rei de Ouros. Olha que maravilha. Ele representa como um Cristo ressuscitado, gente. Isso é extraordinário, porque é a carta que fecha o tarô, né? Encerra toda a jornada do herói. Então, o que você achou desse deck? Vai correndo aí pesquisar, né? Eu sei disso, dá vontade de ter todos mesmo, porque são expressões artísticas e cada uma traduz um conhecimento ancestral extraordinário. Então, se você gostou aí, dê a sua curtida, compartilhe e se inscreva e volte aqui pra gente, diga o que você achou desse deck. Tem algum parecido, algum que você recomendaria também, algum que você gosta? Qual deck você tem que você sente assim mais afinidade com ele? É isso, gente. Até breve.